Após a autorização dada pelo IBAMA, a autopista Litoral Sul deu a largada na última quinta-feira as obras do contorno viário da Grande Florianópolis. Trecho contemplado no momento é a faixa entre os quilômetros 211 e 225 da BR-101, aqui em São José. Os trabalhos são iniciais, é verdade, compreendem a limpeza e terraplanagem da área. Quais são os benefícios dessa obra? Está prevista em contrato, é um direito dos catarinenses. Já deveria, inclusive, ter sido entregue aos catarinenses. O prazo de conclusão vai ser cumprido? Qual é a expectativa, na medida em que o restante da obra não tem nem licenciamento, nem autorização ainda? É o que iremos discutir a partir de agora, aqui no Conversas Cruzadas desta noite. Essas cruzadas na TV Com, que está na companhia do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Luiz Graziano. Recebemos ainda o presidente da Enfo CDL São José e também presidente do CONDES, o Comitê de Desenvolvimento da Região Metropolitana, Marcos Antônio de Souza. E ainda está aqui conosco o engenheiro Raul Zucato, que é o presidente do Conselho Consultivo da ONG Floripa Amanhã. Senhores, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. Nós fizemos o convite para a autopista Litoral Sul, para esclarecer até um momento bom, né, para falar do início das obras e tal. Fizemos o convite, mas preferiram eles não participarem. O Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Sanjian, o começo da sua nova história, o empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Pensou móveis, pensou Queires, a número 1. Bom, essa obra, o contorno viário, presidente Marcos Antônio de Souza, vamos falar um pouquinho da importância da obra, depois a gente fala das preocupações com relação ao andamento da mesma. Essa obra vai resolver o quê? Ou vai amenizar apenas? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, inspetor Graziano, meu amigo Zucato, aos telespectadores. Bom, essa obra, ela já é uma luta, um desejo da sociedade catarinense, mais especificamente da região metropolitana, que está ultrapassando aí já uma década, né? Nós levantamos essa bandeira novamente de forma mais efusiva em 2009, em meados de 2009, através da Enfo CDL de São José. E já nos meses seguintes nós ganhamos a adesão de outras entidades e acabamos levando essa bandeira para o CONDES, entendendo que ela é uma bandeira inicialmente regional, região metropolitana, mas que vai propiciar o desenvolvimento de Santa Catarina e é também uma via de escoamento da produção para todo o sul do país, né? Então hoje, ontem, né, na verdade, na quinta-feira passada, o início das obras foi uma vitória, eu diria, para a sociedade, um marco, né, que a grande luta até então era o início das obras da alça de contorno. Então, o fato de iniciar as obras é sim uma vitória, mas por trás de todo esse contexto existem muitas preocupações. Dizia na semana que antecedeu o início das obras, a diversos órgãos de imprensa, que basta a gente pegar um item para falar da importância dessa obra, que é o número de vidas que já se perdeu nesse trajeto, que é considerado, estamos aqui com o inspetor Graziano, que pode falar melhor do que nós, mas que foi considerado aí o do trecho das BRs do Brasil mais perigoso, né? Impressionante isso. O número de mortes, o número de acidentes. Então, só isso por si já é um grande argumento e uma grande vitória. Nós temos essa obra iniciada. Agora, a expectativa, eu acho que esse pode ser o nosso grande debate hoje, é quando ela vai ficar pronta, né? E o que vai envolver todo esse processo. Porque, Renato, uma coisa interessante é que nós não construímos esse cenário de uma licença de instalação para São José.
Até então, o Condes trabalhava com o conceito de que licença de instalação era para obra da alça de contorno. Sim. E agora veio essa novidade. Atrelado a essa novidade, nós temos aí provavelmente a volta do pedágio, agora já em Paulo Lopes, que era uma discussão, volta o pedágio quando iniciar as obras. Estamos num ano eleitoral, né? Então isso pode também ter um peso forte, inclusive com a visita próxima que está aí da presidente. E também temos a questão da pressão da sociedade, inclusive dos prefeitos da região metropolitana, pelo cancelamento da concessão, pela punição que teve com a não cobrança do pedágio. Então tudo isso levou ao contexto de que inicia-se a obra. Muito bem, vitória número 1. Nós temos muitas batalhas pela frente ainda até ver essa obra inaugurada. Mas o senhor acha que ainda tem esse clima da ideia de cancelamento da concessão? Olha, eu acho que tudo vai depender do que vai acontecer agora nos próximos períodos, porque o calendário que se apresenta de 3 anos, ele matematicamente não fecha. Porque se você tem um prazo de 2 anos para construir o trecho de São José, que é o menor trecho, é o menos problemático em termos de indenização, que tem 90% paga, menos problemático em termos de questões geográficas. Não tem túnel? Não tem túnel, não tem passagem desnível, não tem nada disso. E você tem 3 anos para o total da obra. Então, quer dizer, se nós tivermos a licença de instalação liberada nos próximos 2 ou 3 meses e tivermos lotes de trabalho individualizados, ou seja, outras equipes vão ocupar a parte de Biguaçu e parte de Palhoça. Aí dá para acreditar, né? Acreditando um contexto extremamente positivo, quem sabe em 3 anos. São quantos túneis, hein? Tem túneis, né? São 6 túneis. Quer dizer, 6 túneis? 3 em cada Quer pista. dizer, se a gente pegar os túneis da BR-101, o tempo que levaram, né? Basta ver os exemplos que nós temos aqui, rodoviária, BR-101, a minha entidade, a ENFO-CDL, que hoje preside o Condes, está completando agora em junho 30 anos. E das grandes bandeiras que fez essa classe empresarial se unir na época é a duplicação da BR-101. Então, senhores, e as obras mais recentes? Bom, Copa está aí para provar. Inclusive, na Arena da Amazônia, houve uma charge, se não me engano, no jornal de São Paulo, que dizia o seguinte: bom, a Arena está pronta, agora é só construir a cidade em volta. Então, vamos ver aí a obra do aeroporto, a obra da duplicação dos ingleses. Então, obras que se arrastam, que não andam. Então, essa retrospectiva toda negativa que nós temos não nos permite construir um cenário otimista. O senhor acha que não se conclui em 3 anos? Eu tenho aí a convicção de que, infelizmente, isso não acontece. Bom, é o seguinte, inspetor Graziano, vamos trabalhar um cenário dessa obra concluída, sei lá, 6 anos, vou pegar o dobro, normalmente é o dobro o dobro do anunciado, né? 6 anos. Inicialmente se falava muito que é uma obra para desafogar o trânsito pesado. É isso mesmo? Exatamente. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas. Renato, essa obra ela é muito importante. É uma obra que é necessária para a população de Santa Catarina, para a população da região metropolitana, como foi falado, e para todos os usuários, né? Principalmente esse eixo Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. E ela vai desafogar, sim, o trânsito aqui na Grande Florianópolis. Não vai solucionar o problema, a gente tem que lembrar isso. Perfeito. Não vai solucionar o problema. Bem lembrado. O problema é bem maior, né? Ou ele é mais complexo, mas é uma das medidas necessárias. Isso aí está sendo aplicado em São Paulo, em região de Curitiba, Rio de Janeiro e tal. E por quê? Porque você vai tirar aquele caminhoneiro, aquele carreteiro que a gente chama, além da pessoa que está de automóvel, mas principalmente o carreteiro, o caminhoneiro, que ele está fazendo o trecho dele, vamos dizer, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná. E ele não quer passar aqui na Grande Florianópolis. Então ele vai desviar. O volume de veículos que vão sair fora, está sendo estimado, né? A gente não tem ainda um número correto, até não sei se vocês já levantaram exatamente isso. Mas é um número que se estima pelo menos em 20% a 30% da frota que hoje passa. Que é o trânsito pesado? Que é o trânsito pesado. Que são bitrens, que são carretas, que são caminhões carregados, que são motoristas que estão acostumados a viajar em grandes distâncias, que são motoristas que se irritam muito quando pega um congestionamento, porque ele sabe que ele tem um grande trecho para fazer ainda. Então, isso tudo é muito interessante para todos nós. Mas eu lembro,
é uma das formas. Hoje ainda via no Jornal do Almoço da RBS a discussão sobre a questão do teleférico e tudo mais, outros falando do ônibus e tal. Tudo isso é importante, são todos projetos bons. O que a gente não pode mais é pensar no transporte individual, o transporte de cargas só pelo modal rodoviário, não se pode mais pensar nisso, e as cidades estão crescendo assustadoramente, né, com um grande número de veículos. Então, a estrutura viária não acompanha isso. Então, o contorno é, sim, uma excelente alternativa. E até vou pedir para a nossa produção dar uma pesquisada, talvez os senhores tenham conhecimento. São 6 túneis previstos, né? 6 túneis. E a extensão desses túneis? Eu tenho curiosidade para a extensão desses túneis. São todos no trecho de Palhoça, e se eu não estou enganado, eles variam entre 300, 500 e 600 metros. Eles são diferentes. Mas uma curiosidade, se me permite, falando de acidentes e de circulação de veículos nesse trecho, nós não fizemos uma pesquisa, mas eu conversei com algumas pessoas e pude perceber também, através da imprensa, nos últimos meses, que boa parte dos acidentes que acontecem nesse trajeto, eles envolvem veículos que estão de passagem. Principalmente os acidentes mais graves, com caminhões que tombam, que entram em engavetamento, são de fora. Quer dizer, só aí você também tem um fator motivador, né, para tirar esse trânsito do grande centro. Mas o inspetor lembrou bem uma questão importante, de que essa é uma obra. Que vai compor todo um processo que nós temos que defender nos próximos anos, de estrutura de mobilidade urbana, que precisa ser trabalhada para que a gente possa desafogar o trânsito, diminuir o número de acidentes, e aí são inúmeras alternativas, mas essa obra ela tem uma importância extremamente grande nesse contexto todo, né? Inclusive, uns 2 anos atrás, a autopista apresentou uma alternativa de alargamento das marginais da BR nesse trecho, e nós consideramos aquele projeto muito bom, desde que ele seja um complemento à alça de contorno, e não uma alternativa. Naquele momento foi apresentado como alternativa. Né? Mas então, o que a gente precisa buscar são soluções complementares. Aí, duplicação da 282, ampliação das marginais, uma série, e valorizar o transporte público, o transporte de massa, o transporte de qualidade. Muito bem. O inspetor lembrou perfeitamente. Agora, engenheiro Zucato, o senhor está otimista com relação ao andamento das obras? Boa noite. Boa noite, é uma satisfação, gostaria de cumprimentar, Renato. Evidentemente que para nós que acompanhamos isso, eu particularmente, né, venho acompanhando isso desde o início, desde quando se pensou no projeto, e acho que virou uma novela daquelas muito longas. Chicana. Mas, enfim, hoje eu não vou dizer que nesses 3 anos eu não acredito, é uma coisa que é inviável, porque tem trecho que tem indenizações, os túneis, isso tem um período de maturação na engenharia, que tem que fazer o projeto, depois, enfim, os projetos estão aí, mas... Então, acho que é uma conquista, e essa conquista foi da sociedade da Grande Florianópolis, das entidades. O Condes foi a Floripa Amanhã, que eu represento aqui, esteve presente. Mas no momento em que houve o envolvimento efetivo das lideranças, esse troço caminhou. E quando muitos esperavam que a obra ia ser entregue, ela não tinha nem projeto para ser iniciada. Então... Eu queria lhe dizer que eu acho que é um avanço, é uma conquista, salvar vidas, a mobilidade de Florianópolis vai melhorar em alguns pontos, as marginais que foram propostas também ajudam, mas enfim, ela tem que ser vista como um projeto de um conjunto de obras que a Grande Florianópolis precisa. Então, quando se discute mobilidade, transporte público de Florianópolis, não dá para ser mais de Florianópolis, da Grande Florianópolis. E, então, eu gostaria de destacar que, se nós não continuarmos mobilizados, e aí o Condes tem um papel fundamental, porque ele engloba todos, nós vamos passar de 6 anos. Eu não tenho tem que estar em cima, né? Tem que estar em cima. Claro, em especial agora com relação à expectativa do licenciamento da autorização do restante da obra, né? Sim, eles deram um prazo de 2, 3 meses por aí, né? A gente sabe que o restante da obra, que é o maior trajeto ainda, temos que ficar em cima. Eu acho que o desvio que o pessoal aí, mas vai desviar parte do trânsito, parte já é um grande alcance. Então eu queria trazer aqui a preocupação e dizer que
essa obra está saindo graças à pressão nossa, da sociedade, a imprensa fez um trabalho muito bom. E não nós vai parar, precisamos, senão tem que continuar, vocês estão de parabéns. Então, eu acho que até que enfim saiu do papel. E eu tenho uma preocupação muito grande, que esse outro texto vá cozinhando e a gente fique nesse... Tem gente que já está pensando que fique só nisso. Nós estamos falando... Não vai adiantar nada, né? Aí é levar nada a lugar nenhum. Aí não leva nada. Nós estamos falando de 20%, 30% hoje, né? 28% hoje. Né? Agora imagina daqui a 3, 4, 5 anos. Então essa obra talvez ela nem seja mais... A gente nem consiga mais enxergar ela como uma solução, mas como algo paliativo. Porque do jeito que cresce, né, o número de veículos... eu acho que ela, como o desvio do trânsito pesado, né, vamos chamar assim, não sei se esse é o termo correto, enfim, ela vai ajudar o desvio. Agora nós precisamos associar outros, enfim, ter um modal de transporte, de desenvolvimento aqui integrado. Então, quando falam no teleférico, é a única capital do Brasil, ou região, que não, hoje... E não sei se não é do mundo, que não usa o transporte marítimo. Isso aí, o negócio isso é um absurdo. Mas então, o seguinte, é outra bandeira que nós temos que levar em frente. Agora, nos estudos recentes, só fazer uma parte aqui, com relação ao transporte marítimo, esses estudos apontaram que não tem viabilidade financeira, que o valor da tarifa seria muito alto, é a questão cultural... Mas tem algumas coisas que são sociais, aí o poder público tem que investir nessas partes. Claro. Então, se quiser que tudo tenha rentabilidade econômica, não vai ter mesmo. Nós temos que começar a fazer o que não e a sociedade, né? E as 50 pessoas que morrem. Que é pensar no futuro, planejar. A gente não planeja. A gente cobra obras dos problemas que nós temos hoje. A gente não pensa no futuro. Então, o transporte marítimo gestão pode ser e inviável planejamento. agora, principalmente por uma questão de cultura. Agora, como fazer para mudar essa cultura? Por que em tantos lugares do mundo se consegue mudar essa cultura? Por que em tantos lugares do mundo se consegue empreender transporte marítimo, se consegue fazer uma série de questões e se ultrapassar essas barreiras ambientais? Porque se oferece um serviço de qualidade. Se você ofertar algo de qualidade, atraente, ágil, célere, com custo baixo, o cidadão muda a cultura, né? Cria-se o hábito. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Nós temos um fato, né? Imagino que todos concordam. Vai haver aumento da tarifa do pedágio em função... Esperamos que não. Das obras, pois é. Esperamos que não. Mas há uma leitura que sim. Inclusive o engenheiro Saporiti, que é especialista no assunto, consultor da Fiesc, já apontando desse risco, né, de que vai haver aumento do pedágio para a realização da obra. A própria a Agência Nacional de Transporte Terrestre já sinalizou nessa linha. Pois é. Incorporada. Nós vamos discutir esse assunto. E uma dúvida também. O traçado, né, do contorno viário é um traçado não pedagiado. Ou é pedagiado? Não tem pedágio. A princípio não, né? A princípio não. Sem pedágio. Não tem pedágio. Não tem pedágio. Tá, vamos para o intervalo no Conversas Cruzadas e até já.